E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Hoje adentramos ao livro de Números. E recebe esse nome, Números, porque se refere ao número de israelitas que saíram do Egito. E você vai ver o tempo todo a contagem, censos e etc. Vamos aqui do capítulo 1 até o capítulo 6, que é o nosso conteúdo de hoje. No capítulo 1, nós estamos vendo exatamente o recenseamento de todos aqueles que possuem 20 anos para cima, homens de 20 anos para cima, que são os homens aptos à guerra. Você observa que os levitas eles não foram contados porque eles são indivíduos que estão sendo separados para trabalhar somente com a questão relacionada ao tabernáculo, posteriormente o santuário. Um ofício que Deus determinou para esta tribo em específica. Lembrando que esta tribo recebe este privilégio especialmente porque não se dobraram ao bezerro de ouro que foi promovido ali naquela adoração na região do Sinai, no capítulo 32 do livro do Êxodo. Você percebe que essa contagem é feita, mas para Deus pessoas são mais do que números. Ou seja, Deus conhece cada indivíduo e não simplesmente faz referência à massa existente por conta do levantamento do censo. Por trás de cada número havia alguém amado por Deus. Tenha isso em mente. Às vezes você olha e faz parte de uma grande multidão e parece que você não tem um trato pessoal particular por conta da multidão. Ei, Deus te conhece pessoalmente e tem um plano especial para a sua vida em particular. Presta atenção nisso daí. Olhando o livro de Números no capítulo 1, chama-nos a atenção o verso 46, quando revela o crescimento como sendo nada mais, nada menos que o cumprimento da promessa de Deus feito a Moisés. Deus virou para Moisés e disse: você vai ter uma grande nação. E olha Deus cumprindo a sua promessa ao Moisés, aqui no versículo 46, o censo de verdade revela que o povo de Deus havia se tornado uma grande nação. Aliás, uma promessa não só para Moisés, como também para Abraão e tudo mais. No verso 54, é honroso citar de que eles fizeram todas as coisas do jeito que Deus ordenou. É bacana isso, né? Perceber a submissão total do servo de Deus ao Senhor, quando executa de verdade o que Deus pede. Assim deve ser a nossa vida também. No capítulo 2, Números capítulo 2, você começa a observar a disposição das tribos no acampamento, o posicionamento de cada uma. E o posicionamento, ele é determinado tendo em vista que o santuário, ou melhor, o tabernáculo nesta época, ocupa a posição central. E já ficou claro qual é a aplicação para a nossa vida, que Deus deve ocupar o centro, ser o centro da nossa existência. Coloca isso no seu coração a cada dia. Deus é o centro. E tudo de um modo muito organizado. Ao observar o capítulo 2, você percebe a organização como palavra de ordem no céu, a organização do campo, o plano para marcha, tudo detalhado, algo simplesmente fantástico. E o verso 2, olha só que coisa interessante, do capítulo 2, verso 2. Cada homem junto com a sua família, ou seja, família. A Bíblia é o livro da família. Deus é o Deus da família. Deus zela pela família. Deus planeja que sua família tenha o melhor possível, de modo que estejam sempre juntos. E não há nada melhor do que estar junto com a família. O texto bíblico deixa isso bem claro. Você observa cada tribo acampando ao lado da sua bandeira, e a disposição era mais ou menos assim, ó. O tabernáculo ao centro, como já disse, e no leste, que é onde nasce o sol, temos Judá, Isacar e Zebulon. Ao sul, nós temos Ruben, Simeão e Gade. No oeste, nós temos Efraim, Manassés e Benjamim. E ao norte, Dan, Asser e Naftali. Naquele tempo, os reis acampavam no centro para ser protegido pelo povo. Aqui o que temos é Deus ocupando o centro para proteger o seu povo. Com Deus ao centro de nossa vida, a proteção é certa em nome de Jesus. No capítulo 3, nós estamos verificando que
a tribo de Levi, ela tomou posse daquilo que era a responsabilidade espiritual dos primogênitos. Você se recorda que o primogênito, a bênção da primogenitura, o primogênito era o responsável pelo aspecto espiritual da família? Então, desde o episódio do bezerro de ouro, repito, Levi, a tribo dos levitas estão sendo responsáveis, está funcionando como a tribo responsável pela vida religiosa da nação. Eles foram salvos da destruição por conta da fidelidade a Deus e não se encurvaram diante do bezerro. E uma vez salvo, você vive para servir. E eles estariam servindo. É evidência de salvação e serviço, que inclusive é o lema nosso do Ministério Jovem. Diante disso, estamos percebendo a distribuição dos filhos de Levi, ok? Após o censo, e a tribo de Levi com toda a sua respectiva composição, todos envolvidos em algum tipo de responsabilidade. Ou seja, não haviam ociosos na tribo de Levi. Todo mundo tinha algo para fazer. Na obra de Deus é assim. Todo mundo tem alguma coisa para fazer. Deus não quer ver ninguém ocioso quanto ao desenvolvimento do seu trabalho no que diz respeito ao sacerdócio de todos os crentes. Coloca isso no seu coração, abraça um ministério e vai trabalhar de acordo com o dom que Deus te deu. Em Números 4, nós temos a nossa atenção chamada do verso 5 até o verso 14, onde com o máximo de cuidado todos os utensílios do tabernáculo estão sendo cobertos para serem transportados. Respeito, reverência, cuidado com as coisas de Deus. No versículo 15, os coatitas não podiam tocar nos móveis, eles tinham que carregar utilizando os varais, carregar sobre o seu próprio corpo, e dessa forma era a orientação de Deus para o transporte dos móveis do templo, ok? Os levitas, eles começavam a servir ao sacerdócio, começavam a servir nas atividades do templo a partir dos 25 anos de idade, diz o capítulo 4. O capítulo 4, reiterado inclusive no capítulo 5, no capítulo 6, ou seja, dos 25 até os 50 anos de idade, 25 anos de trabalho, era o período do sacerdote junto ao tabernáculo ou posteriormente ao santuário, ok? E você observa no capítulo 5, no capítulo 4, ao citar a faixa etária de trabalho dos levitas, que eles estavam dedicando a melhor fase da vida, de sua juventude, em todo o vigor e toda a força, no serviço ao Senhor. Bendito é aquele que utiliza o vigor de sua juventude para servir ao Senhor. Os levitas eram o exemplo. E quando chegava aos 50 anos e tinha que se aposentar, os aposentados funcionavam como supervisores, apoiando o serviço dos mais novos. Não ficavam totalmente inativos, mas ainda comprometidos com o serviço de Deus. Você chega no capítulo 5, do verso 1 ao 15, você tem a chamada lei do ciúme. E é um ritual bem estranho, né? Porque para nós que somos ocidentais, porque você observa que o indivíduo que estava enciumado queria uma prova por intermédio de um ritual de que a mulher não estava se envolvendo com outra pessoa. Deveria ter um ritual também para o gênero masculino, uma sociedade patriarcal, uma sociedade bem machista na época. E Deus organiza esta lei aqui, né, exatamente para proteger a mulher, porque o cara ficou enciumado, ele já queria matar a mulher, porque naquela época ela era punida com morte. E Deus institui essa lei para que um fenômeno ocorresse aqui através dessa cerimônia, de modo que a mulher seria de fato evidenciada como culpada ou não, para saber se o ciúme era fundamentado ou não, para que a mulher não morresse desnecessariamente. De certa forma, nessa cultura, Deus intervindo progressivamente para que pudesse então as mulheres não serem injustiçadas. Aí ela tomava uma água denominada como água amarga, que envolvia a poeira do chão do tabernáculo, e aí alguns efeitos no corpo surgiriam caso a tal mulher fosse identificada como culpada. Tudo isso mostra a água amarga vinculada ao relacionamento de infidelidade, para mostrar quão amargo é um relacionamento pautado na ausência de confiança, ok? Deus aqui está intervindo para poder proteger a mulher, que quando já era vítima de ciúmes, muitas delas já perdiam a própria vida nesta época aqui complicadinha.
No capítulo 6 de Números, você vê a lei do nazireado. O voto do nazireu envolvia 3 compromissos: não cortar o cabelo, não consumir bebidas alcoólicas e não tocar animal de espécie alguma. Quando não se corta o cabelo, está se frisando aqui a humildade, a ausência de consumo de bebida, para poder não enveredar na falsa felicidade. E era tão pontual essa questão quanto às bebidas alcoólicas, que inclusive no voto do nazireado, de modo algum poderia se consumir nada relacionado à uva, mesmo que não fosse bebida alcoólica. E aí, mais ou menos como uma espécie de defesa de gatilho, né? Se o cara consome alguma coisa relacionada à uva, pode ter o desejo de consumir o vinho, e para que gatilhos não sejam disparados, de repente é por isso que existe aqui a orientação. Nada que vá provocar o desejo de utilizar alguma coisa que Deus orienta que não deva ser utilizado. Isso significa que a gente tem que se preocupar com os gatilhos que nós disparamos na direção de fazer alguma coisa que não agrada a Deus. Evitando os gatilhos é um bom passo para se evitar a ação. Fazer alguma coisa que te encaminha para determinada ação funciona como gatilho. Evita os gatilhos e certamente você terá sucesso para que a ação não seja praticada. A lei do nazireado nada mais era do que a bênção sacerdotal estendida aos demais membros do povo. Era mais ou menos assim: você quer fazer alguma coisa que só o sacerdote faz, mas você não pertencia à tribo de Levi, você não era do sacerdócio, se submetia ao voto do nazireado. O período mínimo era por 30 dias, normalmente se faziam mais ou menos em torno de 30 dias, existiam alguns que se estendiam até 10 dias, outros tinham a lei do nazireado, com o voto do nazireado de forma vitalícia, enfim. E essa bênção era a bênção sacerdotal estendida ao membro do povo, para que você fizesse alguma coisa que era comum somente ao sacerdote fazer. Você percebe a bênção maravilhosa, a bênção sacerdotal existente no capítulo 6 de Números, que a gente já sabe, já é tema de canções, inclusive: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. É o meu desejo para a sua vida neste momento. Graça e paz, amanhã tem mais, vamos juntos no nosso ano bíblico, sigamos aí para mais um dia em nome de Jesus.